A inteligência artificial já é uma realidade e vem se popularizando a cada dia. Uma das preocupações relacionadas ao tema é a possibilidade da substituição de alguns profissionais pelo uso da IA. Para falar mais sobre esse tema, nós convidamos o economista Bruno Imaizumi. Bruno, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu vou começar perguntando para você, então, antes da gente falar dos perigos oferecidos pela IA a algumas profissões, hoje, de que maneira ela está sendo usada no mercado de trabalho? Olha, tudo bem, Ilka? A gente tem algumas divergências, né, sobre o que é a IA, como a IA pode afetar, né, algumas tarefas dentro do mercado de trabalho. Obviamente, né, quando a gente pensa em inteligência artificial, né, esses programas que hoje são mais, vamos dizer assim, abertos ao público, né, a gente consegue ver o uso de massa desses programas, principalmente parecido com os GPTs da vida. Eles hoje eles têm uma diferença do que eles eram 10 anos atrás. Hoje a gente consegue, né, expandir o uso dele para diversas funções, né? Então, muitas delas estão ainda atreladas a, vamos dizer assim, tarefas relacionadas à tecnologia, né? Muita gente utiliza para transcrever texto, para resumir grandes artigos ou revistas, encontrar fontes, novas fontes para estudos diferentes, né? O uso é bastante amplo, mas se a gente for pensar no que hoje está aberto ao público, né, aberto à massa, a gente tem algumas poucas tarefas, né? Se a gente for pensar também nessa questão de escrever código, né, analisar, revisar modelos. Então, a gente tem muitas coisas relacionadas mais a essa questão, vamos dizer assim, tecnológica, né, relacionadas mesmo à internet e funções que são utilizadas por parcela da população e não todas as ocupações aqui no Brasil. Bruno, o uso da tecnologia ele ainda é muito jovem, né? A gente pode dizer, aliás, a gente ainda pode dizer que a tecnologia está sendo descoberta todos os dias. Nesse sentido, hoje eu imagino que a gente use ela ainda a nosso favor. Mas já existe alguma profissão que tenha sido substituída pelo uso da tecnologia? Olha, não 100%, tá? A gente aqui, dentro aqui da ELSER for Intelligence, né, que é uma consultoria de macroeconomia, a gente replicou e atualizou um estudo da Organização Internacional do Trabalho, né, para entender como que a inteligência artificial generativa podia afetar empregos aqui no Brasil, né? Então, assim, num primeiro momento, né, em que a gente tem essa tecnologia disponível para todos, né, o que ela pode fazer é automatizar e substituir parte das tarefas das ocupações. Ela não vai mexer no momento nas ocupações no geral, né? Então, assim, numa profissão, se a gente pegar um exemplo de uma profissão. Então, existem profissões que podem ser mais impactadas, ou seja, mais rotinas serem automatizadas do que outras. Tá? Então, quando a gente olha para o estudo, a gente chega até uma conclusão até um pouco né, não comum para o senso comum, né? A gente tem aí uma conclusão de que a IA ela vai afetar mais as profissões que exigem mais qualificação, né? Então a gente não imagina hoje, no momento, a inteligência artificial afetando profissões que exijam mais a presença física das pessoas, né? Como garçons, vamos pensar num cara que está ali mexendo no campo todo dia para colher o café, né? Em áreas acidentadas, alguma coisa do tipo. Então, hoje, o que a IA ela tem potencial de automatizar a maioria das tarefas de algumas profissões, né? Então, se a gente for pegar níveis de exposição, né, a profissão que mais vai ser afetada é o que a gente chama de escriturários gerais. Tá? E eles são muito ligados ao setor público, né? Então, o que são esses escriturários gerais? Eles são relacionados a mais atividades de administrativas, né? Então que as pessoas ali estão fazendo tarefas que podem ser automatizadas, né? Então relacionadas a documentos que podem ser algumas tarefas rotinas podem ser automatizadas e consequentemente maior tempo ser liberado para outros tipos de tarefa, né? Como o setor público no geral ele acaba tendo um pouco mais de estabilidade por essa questão de demissão e tudo mais, é mais factível pensar hoje, né, que essas pessoas seriam realocadas, gerando maior eficiência para o setor público. Então,
de novo, a conclusão vai afetar ocupações que exigem, vamos dizer assim, que tem uma maior qualificação do trabalhador, estão mais relacionadas a questões online, né? E num primeiro momento ela pode ser benéfica aí para automatização de rotinas. Ela não vai substituir empregos, e sim, num primeiro momento, né, só transformá-los aí e adaptá-los. Bruno, a gente vai voltar ainda nessa questão da substituição de empregos de maior formação, digamos assim, mas aí eu quero voltar um pouquinho atrás e lembrar, por exemplo, de funções que a gente tinha e que hoje estão mais escassas. E aí eu lembro do cobrador de ônibus, e a gente já tem diversas linhas hoje onde a catraca eletrônica ela substituiu, né, essa figura, essa pessoa, esse profissional. E aí você citou também, por exemplo, nas colheitas de café. A gente lembra que antigamente isso era feito de maneira completamente manual e agora existem máquinas que podem fazer essa colheita, fazer a separação ali dos grãos, das folhas. De alguma maneira, a tecnologia ela já vem também substituindo essa mão de obra não tão qualificada assim, se é assim que a gente pode dizer, ou que não necessite de uma formação superior, por exemplo? Isso vai acontecer e acontece à medida que as tecnologias elas vão ficando mais acessíveis, tá? Não adianta você ter, a gente não imagina um cenário hoje, daqui pelo menos 10, 15 anos, dos robôs, por exemplo, substituindo todas as ocupações aqui no Brasil. Por quê? Né? Primeiro que isso precisa ser acessível para todos, né? O custo é muito alto, né, de você ter, sei lá, milhões de robôs para substituir tarefas humanas, mas tem coisas que vão ser, sim, substituídas ao automatizadas algumas tarefas, né? Então, se a gente for realmente pensar na questão específica do cobrador de ônibus, né, ele vai, vamos dizer assim, né, ele vai ser substituído, né, mas ali vai ter, se tiver aqui uma falha, quem que vai consertar? O motorista, a gente vai ter que realocar, né, algumas funções e tarefas dessas pessoas que sejam envolvidas com certas ocupações. Se a gente for pensar no campo, por exemplo, né, a gente sabe que hoje a gente tem um maquinário que também substitui algumas tarefas que poderiam demorar dias, horas, né, se fossem feitas por um trabalhador, mas a gente também precisa de algumas pessoas operando aquelas máquinas. Então, no fundo, né, essas tecnologias elas vêm para gerar maior produtividade, maior eficiência para os trabalhadores, né? Então, hoje, quando a gente olha para o estudo, né, em si, a gente está falando de, hoje, no mercado de trabalho, das 100 milhões de pessoas ocupadas, aproximadamente 31 milhões delas seriam afetadas minimamente, em maior e menor grau, pela inteligência artificial generativa. Muito bem, de qualquer forma, é um número muito grande de pessoas que seriam afetadas. E aí eu vou já fazer uma pergunta para você e militar em causa própria no mesmo tempo. Eu sou jornalista e hoje utilizo a inteligência artificial ao meu favor. Então, por exemplo, para fazer pesquisas, para otimizar algum tipo de textos, mas ouço bastante falar que a minha profissão, inclusive, pode ser substituída pelo uso da inteligência artificial. Ela é uma das que se encaixa aí nesse perfil? Ela está um pouco mais exposta, porque você não está lidando, né, com um produto tangível, né? O que, por exemplo, você hoje lida com a informação, não é algo que você pode pegar ali na mão, né, vamos dizer assim. Mas assim, ela é um pouco exposta, mas aí ela vai exigir um pouco mais de você no futuro, né? Então, você vai liberar esse espaço, né, em que a IA vai vamos que roubar algumas tarefas que você já fazia no dia a dia ou diminuir o tempo disso, para você poder criar, né, o espaço para outras tarefas que exijam coisas que ainda hoje a inteligência artificial não consegue produzir, como essa questão da criatividade humana, né, como repensar em novos modelos de negócio, novos indicadores que você possa utilizar numa análise de jornal. Você pode tem diversas questões aí por trás, né? Mas quem for colher a informação primária, isso vai continuar acontecendo, possivelmente, vamos pensar assim, né, por tarefas humanas, né? Se você for entrevistar alguém que nem você está fazendo agora, muito difícil a interação com o robô, ela chamar a atenção, prender a atenção de mais pessoas da sociedade, né? Por exemplo, a conversa que a gente está tendo aqui agora. Que bom.
Agora, Bruno, pensando na realidade atual do nosso país, né? Eu não tenho o número exato agora, mas mais de 50% dos lares brasileiros, ou em média 50% dos lares brasileiros, são liderados por mulheres. Muitas dessas mulheres são autônomas, ou seja, trabalham ali por conta, têm seus próprios negócios. E uma grande parte dos idosos também agora são os responsáveis financeiros pelos seus lares. Pensando nestas pessoas, na realidade atual do nosso país, de que maneira elas podem utilizar a inteligência artificial? E aí eu pergunto também, como a inteligência artificial ela pode se tornar mais acessível para esse público, já que é um público que passou ali da transição do analógico para o digital e agora para esse avanço da inteligência artificial? Olha, eu acho que a gente só tem a ganhar, né, com esses avanços de tecnologia, né? Então, se a gente for pensar num processo de que 5, 6 anos atrás as pessoas não tinham o Pix, né, por exemplo, hoje o Pix a gente sabe que é universal aqui no Brasil, né? Então, se a gente for pegar outros exemplos, né, como acesso ao celular, WhatsApp, né, tudo isso de alguma maneira transforma a vida até dessas pessoas com mais dificuldade de inserção no mercado de trabalho ou que têm mais dificuldade de uso de tecnologia. Mas hoje elas conseguem fazer, enfim, né, de maneira até, vamos dizer assim, já mais automática aí, né, essa questão de comunicação ser facilitada, a questão de transferências bancárias serem facilitadas, né, imagino que para que elas sintam de verdade, né, questões dessas como no dia a dia, né, e serem realmente impactadas, né, trazerem melhorias na vida delas, como esses dois exemplos que eu citei, a gente vai precisar de novo que essas grandes empresas, né, que estejam envolvidas com inteligência artificial, elas consigam, vamos dizer assim, baratear o custo e conseguir fazer com que esse uso seja de massa, né? Então, assim, por exemplo, essas empresas, né, que hoje a gente consegue fazer perguntas, pesquisas na internet, né, de graça, elas já estão disponíveis para essas pessoas. Mas como é que elas vão ser inseridas na vida dessas pessoas, né? Isso vai depender também de quão útil isso vai ser, né? Então, que sejam úteis para a questão de tarefas, rotinas do dia a dia. Mas se muitas delas forem braçais, aí, consequentemente, isso vai ser de menor impacto, né? Porque se for pensar o cara cozinhando ali, uma mulher cozinhando, um idoso fazendo algumas tarefas de casa, muito dificilmente isso vai ser substituído nesse pequeno espaço de tempo que a gente está falando aí nos próximos anos por conta de custos, né? Então, se você quer, beleza, eu tenho um robô que aspira a casa, isso já é verdade, mas não é realidade para todos aqui no país, né? Então, primeiro a gente está falando de escassez de recursos antes de a gente conseguir ampliar aí e conseguir disponibilizar tecnologia para todos. Sim, é importante. Bruno, enquanto a gente fala, quem nos assiste acompanha algumas imagens na nossa tela de algumas profissões na prática. Então, alguém cozinhando, como você disse, um garçom, uma moça precificando ali alguns produtos. De certa maneira, a inteligência artificial ela já está presente, inclusive nestas profissões que não exigem grandes formações, né? Foi como eu disse, né? Ela está presente, sim, né, mas ela não é capaz ainda de substituir 100% de todas as tarefas da mesma profissão, né? Você pegou o exemplo ali no começo do cobrador de ônibus, é até verdade porque ele tem pouquíssimas funções ali, elas podem sim ser automatizadas, mas se a gente for pensar numa profissão, vamos dizer assim, né, do garçom, por exemplo, né, ele não tem que só entregar o prato de um lado para o outro, ele vai precisar anotar o pedido, vai ver se tem que ter alguma exceção, ele vai ter que passar isso para a chapa, né? Tem a questão de entregar a conta, passar na máquina, né? Então, são várias tarefas que têm várias exceções que precisariam ser automatizadas e ampliadas, né? Então, só para se a gente voltar para o estudo, né, para dados, né, que é o que a gente está olhando aqui, a, esse estudo da Organização Internacional do Trabalho mostra que os países que vão ser mais afetados pela inteligência artificial vão ser os países mais desenvolvidos, né? Então, assim, o Brasil não se enquadra, né, nesse grupo de países desenvolvidos, né? A gente é um país há muito tempo chamado de emergente. Eu acabo falando um pouco mais sobre, né, um país que, vamos dizer assim, está em processo de desenvolvimento, né? Então, mas não deve chegar lá no hall ali de países, vamos dizer assim, né, desenvolvidos ou superdesenvolvidos, porque lá a mão de obra
é mais escassa, né, nesses países, principalmente para essas profissões que não exigem tanta qualificação, que exigem mais o esforço físico, a presença física das pessoas, tá certo? Sim. E você, como economista, pensando nessa realidade, né, do Brasil ainda ser um país em desenvolvimento e por conta disso não ser tão afetado assim, por conta do uso da inteligência artificial, avalia isso como positivo ou como negativo? Olha, eu imagino que todas as tecnologias elas vêm, né, apesar dos seus perigos, né, com sempre para trazer melhorias para a sociedade, tá? Se a gente for pegar lá atrás, vamos pegar o exemplo da energia elétrica, né? O pessoal no começo, lá 100, 200 anos atrás, tinham até medo, o que que isso pode fazer? Quem ficava bravo com esse nova tecnologia? Possivelmente os produtores de velas, sei lá, de lampiões, né? É o que a gente chama, infelizmente, para algumas tecnologias, elas ingressarem, né, engrenarem de vez e serem produtivas e melhores para a sociedade, algumas coisas precisam ser destruídas, né, que é o caso aí desse exemplo que eu te dei. Então, é o que a gente chama de destruição criativa, né? A gente, uma tecnologia, ela chega, ela consegue eliminar algumas outras questões, mas ela traz melhorias para a sociedade. É o mesmo exemplo, vamos pegar, por exemplo, a questão da internet. Antes tinha aquela internet de escada, hoje a gente tem uma internet, enfim, todo mundo tem quase internet no celular, boa parte, né, da população brasileira, então ela consegue acessar isso pelos aparelhos móveis, né? Então muda um pouco, né? Por mais então né, o pessoal lá de trás que tinha a internet de escada ficava bravo, né? Vamos pegar o exemplo da Netflix. Antes você tinha que sair de casa, pegar o carro, alugar um filme numa locadora. Hoje não, né? Você com o controle na sua mão, você pagando o serviço, você pode assistir um filme de casa. Então essas coisas elas trazem as tecnologias no fundo elas trazem melhorias para a sociedade desde que bem implementadas. Óbvio que todo mundo fica com medo da novidade, né? Mas se a gente for para pensar, a ideia é que as tecnologias elas sirvam, na verdade, como uma utilidade mesmo para o dia a dia das pessoas. A gente realizar esse balanço, provavelmente esse impacto seja mais positivo do que negativo. Mas se existir algum impacto negativo, você consegue avaliar qual ele seja ou o que pode vir a surgir? De novo, né, a gente pode ver mais desigualdades, porque, querendo ou não, se a gente for para pensar, por mais que no primeiro momento, né, a inteligência artificial, ela põe mais em risco, né, as atividades de pessoas mais qualificadas, são as pessoas mais qualificadas que têm acesso a mais recursos, né? Então, se a gente for para pensar países, né, que estão hoje, né, são considerados grandes, Estados Unidos, China, hoje eles têm os melhores cientistas de dados, os melhores engenheiros de dados, os melhores pessoas para poder modelar e poder utilizar e trabalhar com inteligência artificial, eles saem em grande vantagem, né? Então, se a gente for olhar para países, a gente pode ver ampliação de desigualdades. Se a gente for olhar para dentro de um país, a gente pode também ver essa ampliação de desigualdades, principalmente porque a tecnologia ela acaba sendo mais útil e sendo colocando mais a favor aí as pessoas que têm mais recursos. E a desigualdade em grandes partes, ela acontece muito por falta de acesso à educação, mas de alguma forma, se eu estiver errada, você me corrija, Bruno, o uso da inteligência artificial, ele pode democratizar também a educação e talvez diminuir essa desigualdade? O que você acha? Olha, isso pode acontecer sim, tá? Só que a gente tem problemas estruturais que não competem exatamente à inteligência artificial quando a gente fala de educação, tá? Lá atrás, na década, né, se a gente for pegar o começo ali da sociedade moderna ali, a gente não investiu suficientemente em uma educação boa, de qualidade, né, e disponível para todos, né? A gente nunca teve esse pensamento e, consequentemente, o mercado de trabalho hoje é uma consequência disso e de outras questões, desigualdades regionais, e por aí vai. O Brasil é um país de proporções continentais, a gente tem 200 milhões de pessoas, estou falando de, enfim, está entre as 10 maiores populações do mundo, está entre os 10 países de maior área do mundo, então é difícil você conseguir, vamos dizer assim, universalizar questões educacionais, e a gente tem que pensar que daqui para frente, né, a população brasileira ela vai ficar mais velha, né? Então a gente vai ter um espaço cada vez, vamos dizer assim, menor para a educação, mas sim a gente poderia avançar um pouco mais nesses quesitos, principalmente formando, colocando pessoas aí
os jovens mesmo, né, para poder ter um ensino mais técnico, mais voltado para a tecnologia, mais voltado para a inteligência artificial, para que eles possam se beneficiar no futuro num mercado de trabalho que vai cobrar cada vez mais se eles quiserem ganhar bons salários, né? Porque a gente tem que lembrar que salário é reflexo de produtividade para a economia. Se você é muito produtivo para a economia, você vai estar recebendo bom salário. Se você é pouco, você está recebendo um salário menor, né? Então, se a gente quer formar pessoas qualificadas, né, que recebam bons salários, a gente vai ter que repensar muito aí nessa questão e essa área de tecnologia, ela sempre vai ser muito demandada, né? Ela sempre vai estar muito em alta, principalmente no mundo cada vez mais conectado. Sim, de fato essa é uma questão muito abrangente, né? Não é tão rasa assim. Daria aqui mais de uma hora de conversa. Agora, Bruno, a nossa economia ela está em foco internacional, né? E algumas operações como o Pix, por exemplo, que tem sido grandemente utilizado por grande parte da população, ele também está em debate. O Pix também já é uma ferramenta que veio a partir do uso da tecnologia. Vocês, economistas, qual é a visão de vocês? Como vocês estão lidando com essas transformações, economicamente falando? E o Brasil, ele está num bom lugar neste sentido do uso da tecnologia quando a gente fala de economia? Olha, se a gente for para pensar, né, como é a economia brasileira desde lá no começo, né, o Brasil sempre foi muito explorador de recursos naturais, né? O agro no Brasil é muito forte, mas ele poderia ser até mais se a gente pensasse assim, se a gente realmente quisesse que ele fosse mais tecnológico, mais produtivo. Infelizmente, a gente tem aqui no Brasil, né, uma sociedade, a classe política como um todo, né, ela acaba defendendo vamos dizer assim, né, as vontades dos grupos que têm mais poder, concentração de poder, né? A gente tem que lembrar que a gente é um país, um dos países mais desiguais do mundo. A gente tem a desigualdade acaba afetando o crescimento econômico, né? E consequentemente, de novo, a tecnologia ela vai ficar sempre mais na mão de pessoas com mais poderes, né? Então, assim, quando a gente olha para a população, ela vai ter ganhos, sim, ao longo dos anos, né? Se a gente for pegar a pandemia, a gente viu um processo relativamente lento, né, de desburocratização e digitalização de alguns serviços que conseguiram ser ampliados, né, para a população. Se a gente for pensar, eu quero solicitar o seguro-desemprego. Antes você tinha que ir para um espaço físico e realizar isso. Isso acontece, né? Mas hoje a gente sabe que boa parte desse serviço público ele pode ser feito inteiramente online. Então, a gente sim vai ter alguns ganhos, né? A população brasileira como um todo vai ter ganhos nas próximas décadas, mas, de novo, a concentração de poder vai limitar esses acessos enfim, essas questões de produtividade no Brasil. Agora, Bruno, a gente está em uma casa legislativa falando sobre tecnologia. O que você acredita que o poder público possa fazer? Claro que a gente está falando aqui do estado de São Paulo, mas até a nível nacional. O que o poder público pode fazer para tornar a tecnologia, o uso da tecnologia, das inteligências artificiais mais acessíveis e, com isso, tentar diminuir essas desigualdades? Olha, a gente tem o estudo que eu realizei, né, para o Brasil, quando eu transfiro esses dados da Organização Internacional do Trabalho e passo para o Brasil, né, o estudo divulgado para os clientes da consultoria, ele mostra uma parte que não foi divulgada inicialmente na imprensa, que fala justamente sobre essa questão da eficiência que o setor público pode gerar, tá? Porque a profissão mais afetada, né, das 450 profissões analisadas, vão ser os escriturários gerais. Esses escriturários gerais eles estão relacionados a cargos públicos, né? Se a gente automatizar boa parte dessas tarefas do setor público, essas pessoas vão ser alocadas, né, para outros tipos de tarefas que possam gerar mais ganhos de eficiência para a sociedade brasileira. Tá? Então, eu vejo num curto prazo, né, eu digo aí de 5, 10 anos, né, se o setor público quiser realmente embarcar nessa questão, né, da inteligência artificial, a gente vai ter muitos ganhos e redução de custos mesmo, né? Então a gente está falando aí o mesmo real ali, né, o mesmo valor de dinheiro que está sendo utilizado no setor público para gerar todos os tipos de serviço, ele pode daqui a alguns anos, se a inteligência artificial for amplamente, né,
colocada aí, né, dentro do setor público, esse mesmo montante pode gerar, vamos dizer assim, né, mais produtos aí e facilidades para a sociedade. Tá? Então, se a gente dividir lá unidades da federação, né, o estado que mais é afetado, né, nesse primeiro momento pela inteligência artificial generativa é o Distrito Federal, né? Então, a gente sabe que ali tem uma grande concentração de servidores públicos e eles sim podem gerar todas as esferas, né? Estadual, municipal, federal, elas podem sim gerar eficiência aí com o uso da inteligência artificial generativa. Muito bem. Bruno, a gente está chegando ao final do nosso programa, mas eu quero agradecer a sua participação. Eu que agradeço vocês pelo convite. É um tema super delicado, porque a gente está vendo aí, a gente, né, a nossa cabeça, né, a gente sempre pensa em questões lineares. Né? Ah, isso aqui quer ser assim. Então foi difícil a gente entender como a Covid, por exemplo, se espalhava. Né? A inteligência artificial também, o crescimento dela é exponencial, que nem, né, as curvas de Covid que a gente aprendeu nesses últimos anos. Né? A gente voltou a aprender nos últimos anos. Então, as mudanças vão ocorrer de maneira mais rápida, a implementação da inteligência artificial vai ocorrer de maneira mais rápida. Então, a gente vai precisar ficar muito atento aí, principalmente quando a gente olha aí para esse lado, esse âmbito econômico, esse âmbito de mercado de trabalho, e a gente vai ficar atento aí, atualizando com certa frequência essa questão aí da inteligência artificial afetando o mercado de trabalho brasileiro. De novo, agradeço o convite aí e fico à disposição para as próximas. Nós que agradecemos. E se você em casa perdeu alguma parte do nosso programa, pode acompanhar ele completo no nosso canal no YouTube, Rede Alesp. A gente se encontra em breve na programação. Até mais!